Eu vi lá que você é advogada. Licenciada no Brasil. No Brasil. Então vamos deixar isso bem claro. Doutora no Brasil. No Brasil. Mas que aqui você faz o trabalho como mediadora. Mediação familiar. Como? E, na verdade, até com o meu licenciamento em Brasil, que a gente vem pra cá, imigrante, a gente tem que se reinventar. Sim. Sim. Eu também, no Brasil, sempre trabalhei na área de direito de família, né? Enfim, doméstico, nacional. E quando eu vim pra cá, eu falei, meu Deus, e agora? Óbvio, hoje em dia, no Brasil, os processos são digitais, são eletrônicos, eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo, continuo atuando lá. Mas eu comecei a focar nas relações de direito internacional de família, né? Como nós. Então, aquela questão assim, opa, casei no Brasil, estou morando na Flórida, vou me divorciar, onde eu vou me divorciar? Ou, estou separada, o pai do meu filho está na Flórida, eu estou no Brasil, como é que ficam essas questões de pensão, alimentos, enfim. Então, comecei a trazer, né, essas questões, esses conflitos que existem no âmbito mais global, mais internacional, e entender também, porque são as nossas necessidades que a gente vai entendendo, né? O que vai acontecendo e ajudar nesse sentido. Entendi. E como que é esse trabalho de mediação? Como é que você faz isso? Também. Então, juntando aí um pouquinho. Na verdade, a minha pegada também, como aí é uma identificação também que eu tenho com a Sol nesse sentido aí. Eu, como advogada, eu me rotulo como uma advogada colaborativa, conciliadora. Então, como eu lido com questões familiares, eu evito sempre litígios, né? Então, assim, eu fui estudar todas essas meios, né, que a gente chama de meios consensuais de resolução de conflito, que a mediação é uma dessas portas, o divórcio colaborativo é uma outra porta. Então, eu já atuava como mediadora no Brasil. Então, quando eu vim para cá, foi uma outra forma que eu, enfim, descobri o meu caminho para poder atuar. Então, eu me certifiquei, aí me capacitei junto à Corte Suprema da Flórida, enfim, né, tenho toda a certificação necessária para poder atuar como mediadora familiar aqui na Flórida. Isso aqui eu já presenciei um pouco de como funciona aqui. Eu acho muito legal, porque eles primeiro tentam conseguir essa conciliação, né? Porque fica muito mais fácil um divórcio sair aqui, por exemplo, se está tudo certo, tudo acordado primeiro, está todo mundo bem. Fica mais barato. Mais barato, eu acho né? que aqui, na verdade, então, essa é uma questão, assim, primeiro, o mais importante aqui é uma questão econômica, né? Ok. Que eu vejo dentro da visão, Ok. enfim, da cultura americana, digamos Perfeito, assim, americano né? é bom nisso. Eu acho que é muito isso. Mas tem um outro lado também, exatamente isso. Nós, como brasileiros, para atender a comunidade brasileira, é isso que eu sentia. Na experiência que eu tive aqui, trabalhando, enfim, eu trabalhei um tempo no judiciário, enfim, aqui de Miami e tal, e eu via que o acolhimento que se tinha com as partes não é um acolhimento muito que o brasileiro esperaria, né? Então fica muito essa questão econômica, muito preocupante, mas a gente está falando de famílias, né? Entendi. Então eu acho que se a gente consegue dar esse apoio necessário para essas famílias, elas conseguirem descobrir um novo caminho para elas, isso também é muito confortante e é muito importante. Principalmente quando a gente tem crianças envolvidas nessa relação. Eu já ia até falar, para a mãe é muito mais complicado, porque a mãe carrega todo aquele lado do filho, né? O pai sai, até, né, o pai é responsável, deixa a casa, deixa tudo, mas no final a carga pesada fica para a mãe, e às vezes a mãe também está sofrendo. Porque talvez era o marido que ela amava, porque pode ter sofrido qualquer tipo de abuso, e ela tem que ser poderosa. Mesmo quando é um marido que eu não aguento mais, que eu não quero ver nem o cheiro, que a voz me irrita. É uma ruptura. É uma ruptura, porque assim, ninguém casa para separar. É verdade. Então, assim, eu não aguento mais o sujeito, eu ouço a voz dele, arrepia ruim, mas assim, é um luto de um sonho, é um luto de investimento de tempo de vida, e é um luto de separações outras, porque às vezes eu não aguento mais o marido, mas eu era amiga da cunhada. Eu não aguento mais o marido, mas eu gostava de ir para a fazenda do sogro no final do ano. E é também uma ruptura que você não sentiu, mas que às vezes acontece, da social. O divórcio social, às vezes ele é mais doído. Então eu frequentava lá, e era um lugar que eu podia ir gente casada. A partir do divórcio, eu não frequento mais. Olá, uma maçonaria, Rotary. Eu frequentava X clube, onde tinha X cabeleireiro e X massagem. Aí eu perco. Então, assim, tem uma dor para todos. E a mulher tem essa carga mental que, via de regra, ela fica com os filhos. E esses divórcios muito complicados, que são os mais comuns, eles são muito caros não só na hora, mas eles são muito caros a longo termo também. Então, às vezes a criança entuba ali, porque não pode dar trabalho, o povo já está
assim, chegando no seu limite, e aí vira um adolescente que vai ter depressão, vai ter ideação suicida, vai se cortar. Porque lá na infância, na base, eu estava segurando a onda porque meus pais estavam se matando. Exato. Se a gente estimula o litígio, é muito isso que acontece. Então, e a gente tem, médio e longo prazo é bom não ter litígio. Com certeza. Não, e acho assim, a gente tem aqui, além de tudo, quando a gente trabalha com a comunidade brasileira, tem outras questões também, assim, muitas vezes a família está junto aqui porque o pai está trabalhando na Flórida. E quando se separam, o que vai acontecer? Essa mãe vai voltar para o Brasil com os filhos? Deixa eu perguntar isso para você, pode? Aproveitar. Então, pode, desde a mãe pode voltar para... Entende? Assim, aí eu tô aqui, não tô mais casada, não tenho emprego, não falo o idioma, mas o homem vai continuar aqui. Eu posso voltar para o Brasil? Depende. Como uma boa advogada, eu vou te responder, depende. Na verdade, o que acaba acontecendo muito? É óbvio, você tem que ter a autorização do pai para poder fazer isso. Porque o que acontece? Quando as crianças já estão morando aqui há um determinado tempo, é o que a gente fala assim, a Flórida passa a ser a residência habitual dessas crianças. Então, essas crianças vão estar sob a jurisdição da Flórida, elas vão seguir a lei da Flórida. Então, é óbvio, se a mãe quer voltar para o Brasil com as crianças, mas o pai não quer que elas voltem, você vai ter uma demanda judicial nesse sentido, entendeu? Por que não quer? Então, tem N questões. E nunca levem seus filhos sem autorização do pai, entendeu? Isso é muito Se pode grave. Caracterizar como sequestro? Isso é uma subtração internacional. Sim, olha, coisa chique. Pode caracterizar. Sequestro, subtração internacional. A gente escuta... Porque sequestro tem uma carga muito de crime, né? Pesado, né? Pesado. Não é bem... Se bem que, assim, aqui a gente não considera um crime, no Brasil não é um crime, assim, no sentido de consequências penais, mas existem países que, sim, que além dessa questão, né, da esfera civil, aí de você estar levando seu filho para um outro país, você vai ter essas consequências que vai ter que trazer de volta, muitas mães ou pais que levam vão sofrer consequências penais, né, de ser um crime. A gente vê, por exemplo, esses Amber Alerts que tem aqui toda hora. A maior parte das vezes você vê que é um pai, é uma mãe que levou e que vem kidnapped, né? Então é um negócio feio. Eu até falei, cara, mas é o pai ou a mãe? Alguém levou, teve alguma briga, né? Não é mais ou menos isso que acontece? Muitas vezes sim.